problemas, né? Olá, o programa Em Discussão de hoje está começando para falar de um tema que, de certa forma, envolve toda a família. Eu estou falando da alienação parental. Como é possível detectar esse problema numa família e, principalmente, como fica a cabeça da criança, do adolescente, no meio de uma conjuntura como essa? O tema é importante, merece ser discutido. Para esse bate-papo, eu recebo aqui a psicóloga doutora Tamara Brockenhauser, a advogada Sandra Vilela e também a advogada Silva Felipe. Ambas atuam na área do direito de família. Quero começar agradecendo a presença de vocês para esse bate-papo de um tema tão importante que não é atual. Há muito tempo sempre existiu a alienação parental, não é isso, doutora Sandra? Sim, sim. Bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite. A alienação parental, ela sempre existiu. De um tempo para cá foi dado nome para a coisa, né? Mas ela sempre existiu. É um fenômeno aí que a gente observa desde sempre na família brasileira, infelizmente. Na brasileira e em qualquer outro lugar também do mundo. E aí, doutora Silva, só para a gente entender de fato, está começando o programa agora, o que é na prática a alienação parental? Na prática, a gente trata como alienação parental atos em que, conscientemente, aquele que detém, guarda ou que esteja no âmbito da criação da criança, no dia a dia da criança, tente extirpar de maneira consciente, com essa vontade, o outro genitor da vida dela. Então, de alienar mesmo, levando no sentido da palavra, de tirar aquela criança a capacidade de ter pai e mãe juntos na formação e na criação dela. Tudo de forma, de caso muito bem pensado. Bem pensado, às vezes inconsciente, mas que tem essa intenção. Uhum. E a gente precisa entender que é algo que faça, não são atos banais do dia a dia ou questões mais corriqueiras, mas que realmente causem na criança impacto passível de tirar esse genitor de dentro dela, digamos assim, na existência desse vínculo com outro genitor. Entendi. E no centro de tudo isso, né, doutora Tamara, está a criança, está o adolescente, que é a grande vítima dessa história toda, né? Isso. Assim, a gente tem uma definição que ela é jurídica e a gente tem uma definição que é propriamente psicológica, né? Então, a alienação parental é a prática que um ou outro genitor, ou por exemplo, os avós, ou uma madrasta, ou um padrasto, tem, né, na vida da criança ou na cabeça da criança, para tentar afastar aquela outra pessoa que é de importância para a criança. Geralmente acontece de pai e mãe um contra o outro, mas pode sim envolver outros parentes, né? Como que isso acontece? Isso vai desde alguns atos que são bastante objetivos, então, por exemplo, falar mal, né, do outro genitor para a criança, deixar de passar informações, tirar o nome daquele genitor da agenda, colocar a cabeça da criança contra aquele outro genitor, criar situações para que a criança acredite que aconteceu alguma coisa negativa e ela fique contra aquele outro genitor. Então, assim, eu posso discorrer aqui infinitas situações, mas a questão principal é que exista uma manipulação de alguém que é importante para a criança, tanto do ponto de vista concreto, né, da vida, como do ponto de vista emocional, na cabecinha dela, e que resultem na prática de fazer essa criança se afastar afetivamente, constranger ela em relação à expressão de afeto, fazer com que ela rejeite visitas e contato, quer dizer, por final, existe uma influência negativa de tão recorrente que essas práticas começam a ser na vida da criança, com o objetivo de afastar, com o objetivo de interferir negativamente, né? Então, basicamente, do ponto de vista psicológico, até um pouco objetivo, né? Você tem aí essa definição do que seria a prática de alienação parental. E ainda pegando esse gancho do ponto de vista psicológico, doutora Tamara, existem aí vários níveis, inclusive, da atuação do alienador, né? De uma forma mais leve, Isso começa mesmo. falando mal, até chegar, por Isso, exemplo, a uma acusação de abuso sexual, que é um caso mais grave. Então, aí o que nós temos? Realmente, a alienação parental, ela tem uma graduação que vai de leve, moderada e severa, né? Nos níveis moderados e nos níveis severos, principalmente no nível severo, a gente tem mais claramente um quadro de violência psicológica, né? Então, a intensidade da alienação parental e a persistência da alienação parental, ela é tamanha que ela provoca um quadro psicológico e até psiquiátrico, muitas vezes, na cabecinha da criança ou do adolescente, levando a ele a ter uma série de problemas amplos na vida, do ponto de vista emocional, relacional, enfim. Esses problemas, eles são muito variáveis de acordo com cada criança.
O mais clássico dele é a rejeição até a total ruptura da criança com o outro genitor. Inclusive, essa criança pode demonstrar comportamentos de prejudicar o outro genitor. Tamanho ódio que ela passa a manifestar, ela pode fabricar falas falsas, exagerar. Então, pequenas situações cotidianas de conflito, que são usuais em qualquer família, são transformadas num relato de violência falso pela criança, porque ela está com a cabeça tão envenenada contra aquele genitor que ela realmente distorce essas situações. Então, tudo ela transforma no motivo para rejeitar. Isso demonstra que a cabeça da criança já tem uma lavagem parental, uma lavagem cerebral instalada. Isso é de difícil reversão nesses quadros. Aí a gente já tem uma violência, né, uma violência psicológica propriamente dita. Nos casos leves de alienação parental, o que nós temos? Nós temos atos isolados, atos que não são tão persistentes, que não são tão intensos nem tão graves, mas que sim, eles promovem geralmente algum dano para a criança, mas esse pai que provoca alienação parental leve, ele é capaz de recuar naquilo que ele faz, tanto quando alguém orienta, um psicólogo, a justiça, ou até o próprio advogado dele, porque ele consegue entender que existe sim a importância do outro genitor, então ele é capaz de atos conciliatórios, ele é capaz de recuar na prática da alienação parental, porque ele percebe que aquilo causa mal ao filho. Quando ele não consegue perceber e recuar, e isso se mostra intenso, tenaz e muito frequente essa prática, aí sim a gente tem o quê? A gente começa a caminhar para uma pessoa que já está com dificuldade de cuidar do filho, que já tem um prejuízo na capacidade parental, e a gente começa a caminhar no sentido da violência psicológica propriamente dita, necessitando aí de medidas um pouco mais intensas para poder proteger a cabecinha da criança ou do adolescente. Pois é uma sementezinha que vai sendo plantada, né, doutora Sandra? E a partir de que momento isso se torna um caso que vai parar na justiça, em que o direito, de fato, começa a atuar também? Na verdade, nós precisamos pensar que a lei, em primeiro lugar, ela tem que ser preventiva, né? A intenção é a gente prevenir. Então, a Tamara estava dizendo que a alienação parental, quando ela está média e grave, é que acaba tendo um prejuízo maior para a criança. Mas quando ela começa a pequena alienação parental, eu preciso da atuação do Poder Judiciário para que isso não se transforme numa coisa mais grave. Então, é lógico que não é numa coisa corriqueira. Então, assim, uma mãe não entrega uma criança um dia na visita, eu não vou entrar com uma ação judicial. Mas se isso começa a ficar uma coisa corriqueira, está sempre acontecendo, então eu preciso. Então, é uma alienação parental leve, né? Então, deixou de entregar um dia, 2, 3, 4, ela está leve ainda. A pessoa já deve entrar com um processo judicial, por exemplo, ela pode entrar com um processo de execução de sentença, onde o juiz vai falar assim para essa mãe: cumpra-se sob pena de pagamento de multa. Na grande maioria dos casos, isso já resolve o problema. Né? Porque a pessoa, acho que é como se fosse um alerta. É o chamado cortar o mal pela raiz, isso, que a gente chama popularmente, cortar o mal, né? pela raiz. Então, assim, aquele alerta judicial já é suficiente. Já tenho casos assim que o pai estava 4 meses sem ver a criança, e a partir desse alerta do Poder Judiciário, acabou, né? Como se aquele problema não existisse mais e retoma-se aquela convivência. Mas é lógico, porque aquela mãe ou aquele pai que fez isso, ele não tinha um problema maior. Porque quando a pessoa ela tem aí um problema e ela vai caminhar para uma alienação parental grave, ela não é responsiva às intervenções judiciais. E aí, o que o juiz tem na lei? Ele vai graduando as medidas protetivas para a criança. Então, de uma mera advertência de alienação parental, ele estabelece uma multa. Se não funcionou, ele estabelece um aumento de convivência com outro genitor. Se não funcionou, então, assim, ele tem um termômetro. Tem um degrau, né? Isso, e que ele vai aumentando a gradação dessas medidas protetivas para a criança. E na medida em que o alienador não responde, a gente tem ali um diagnóstico da gravidade da prática de alienação parental. Por quê? Porque um genitor que ele está acometido, ele está praticando alienação parental porque ele está temporariamente com raiva e cego, isso é uma coisa. Já uma raiva que é muito intensa e que não é capaz de recuar nem com o aviso do juiz, a gente já vai começando a ter uma prática de alienação parental mais intensa, e os prejuízos que eu digo aí, parciais ou até totais, na capacidade parental.
E nessa Exatamente. questão com relação à intervenção do judicial, eu, Sim. eu gosto sempre de dizer o seguinte: cada profissão tem a sua função social. Sim. Então, o psicólogo, o advogado, o juiz, o promotor, cada um tem uma função, além da função profissional, uma função social. E a função do advogado nessa hora é de extrema importância, porque o advogado tem um jargão no nosso meio que o advogado é o primeiro juiz da causa. E é realmente isso. Chega no nosso escritório um cliente para uma consulta, relatando, às vezes sabe o nome, porque já procurou na internet, já teve uma informação, às vezes nem sabe que determinado ato é alienação, ato de alienação ou não, mas você, quando se depara na qualidade de advogado com o genitor que é prejudicado ou com o genitor que aliena, porque às vezes acontece, a gente recebe pessoas no escritório que querem extirpar o outro genitor da vida da criança. Como advogado, você Levam isso para a justiça? Levam, É porque mesmo? o pai chegou 15 minutos atrasados da visita, eu acho que ele não tem direito mais de visitar. A gente recebe esse tipo. E isso vai um pouco do direcionamento que o advogado vai dar para esse tipo de consulta. Porque se você percebe, e é fácil não, mas é perceptível a tentativa de alienação, e você nessa consulta inicial, primeiro contato que você tem com o cliente, você já fala, olha, se você estiver tentando alienar, você corre risco de perder guarda do seu filho. O genitor que tem guarda do filho tem obrigação de fomentar o convívio com o outro que não tem. Você tem possibilidade de ter fixação de uma multa, você tem possibilidade de ter uma advertência. Se você tem certeza que quer levar isso adiante, há um recuo quando a pessoa tem esse nível de consciência, como a Tamara explicou. Então, Acaba sendo uma espécie de psicólogo ali também, né? também, a nossa função é um pouco O advogado de família, ele acaba tendo que entender muito de questões emocionais, Sim, né? é. E ele tem uma responsabilidade muito grande. O que ela está querendo dizer é que o advogado ele pode fomentar a prática de alienação parental ou ele pode orientar essa pessoa e reconduzir ela a uma parentalidade responsável. E aí entra a questão do psicólogo também, porque tem situações que não são nem tão preto no branco. Então, eu vou dar um exemplo que é importante os pais saberem. Por exemplo, a criança chega da casa do pai e fala, mamãe, o papai me deixou sozinho, não me deu comida, né? O adulto que está na situação de litígio, ele precisa filtrar, né, a raiva dele, para entender o que na fala da criança pode ser verdade ou o que pode ser a criança orquestrando o litígio entre os pais para ganhar um agradinho da mãe, porque ela sabe que a mãe tá brava com o papai. E aí essa criança, ela pode exagerar nas falas, tá? Ela pode criar situações que não aconteceram, como forma de chamar atenção, como forma de agradar a mãe, porque ela sabe que a mãe tá brava com o pai e vai ficar feliz se ela falar mal do pai, ou porque a criança pode estar querendo, às vezes, ganhar algum tipo de benefício material, enfim, existem inúmeras razões que surgem principalmente quando os pais não estão se dando bem, a criança percebe e ela aproveita essa lacuna de falta de diálogo entre os pais. E isso cria situações que para os adultos é difícil identificar. E nessa hora, o que o pai e a mãe têm que fazer? O pai e a mãe têm que conseguir amar e pensar no filho, que é ultrapassar as suas dificuldades pessoais e fazer uma análise crítica da situação. E às vezes um psicólogo ele é muito bem-vindo. Né? Por quê? Porque são situações que o filho às vezes relata com detalhe, às vezes aquele diretor se convence e ele acaba afastando a criança, não entregando na próxima visita, porque acredita em tudo que o filho falou. Então essa crítica ela é muito importante. O psicólogo às vezes pode orientar e reconduzir a família ao diálogo e essas situações elas acabam se desanuviando e sumindo e a paz volta a instaurar. Claro, o pai e mãe não precisa ser o grande amor da vida do outro depois da separação. A gente sabe como é difícil, mas a gente sabe da responsabilidade que o pai e a mãe têm de fazer de tudo para focar nos interesses dos filhos, conseguindo deixar a mágoa e o ressentimento para trás, para que possa de fato escutar as necessidades desse filho e colocá-las acima de suas necessidades pessoais. Por quê? Porque o filho está em formação. E essa é a obrigação do pai e da mãe, né? Focar no interesse da criança, emocional, para consegui-la educar e desenvolver de uma forma saudável. Exatamente. E na verdade, assim, a pessoa não vai procurar o psicólogo, ela vai procurar o advogado. E aí, assim, eu brinco, eu falo que o advogado, ou ele vai jogar um balde de água gelada, ou ele vai jogar um balde de álcool e vai incendiar aquilo. A situação. Então, a pessoa quando me procura, assim, acho que a maioria dos advogados que atuam com direito de família, que tem uma consciência, eu falo, calma, tudo isso pode não ser
da forma que está sendo colocado, vamos procurar um psicólogo, porque eu também sou advogada, eu não vou, não é toda a situação. Eu já tive caso de receber cliente e que eu achava assim, nossa, está acontecendo uma coisa gravíssima, manda para o psicólogo falou, não é nada disso, Sandra. Ou então, ao contrário, eu falo, não, aqui tem uma questão bem simples, mas vai lá no psicólogo, está acontecendo uma coisa muito grave, né? Então, e tem advogado que ele quer a briga, e não é a briga que eu quero, porque assim, eu preciso resolver o problema da família. Eu sempre digo no escritório que o cliente é a criança. É a criança. A gente trabalha em função da criança. E dentro dessa ideia, a gente precisa fazer o cliente entender que existem dois casais, o casal conjugal e o casal parental. O casal conjugal, quando existe o divórcio, ele se desfaz e não vai voltar mais. Acabou. A conjugalidade daquelas pessoas não existe mais. Mas a parentalidade não acaba. É pai e mãe para sempre. Até eu sempre digo isso, olha, quando o seu filho casar, e se casar no religioso, estarão no altar, lado a lado, você e o seu marido, ou você e a sua esposa. Querendo ou não, terá que tolerá-lo até a maioridade, pelo menos, dos seus filhos. Então, é importante que a gente consiga explicar para o jurisdicionado que, independente do término de uma relação conjugal, a relação parental existe e permanece, e tem que permanecer existindo de maneira saudável. Tem que estar acima de tudo, inclusive. Acima de né? tudo, em nome do filho. Não adianta eu querer o bem do filho, a Sandra, a doutora Tamara e o próprio pai e a própria mãe não conseguirem pensar nisso. Então, acho que é o mais importante. Na verdade, eu brinco e falo assim, olha, a pessoa precisa... O amor ao filho tem que ser maior do que a raiva que tem contra o ex. Porque quando a raiva é maior, eles destroem a vida do filho, né? Porque, na verdade, é isso. A raiva que ele tem daquele relacionamento desfeito é maior do que o amor que ele tem pelo filho. E aí eles ficam cegos e eles destroem a vida do filho. Destrói. Por isso que é importante se separar bem, né? Nunca é muito possível separar muito bem, porque, né, às vezes quando se separou, ele já estava querendo se separar há muito tempo e o outro tem que elaborar aquilo depois e fica difícil, né? Mas, e aí também entra de novo a questão da psicologia, que ajuda muito, né? Administrar uma separação é de extrema valia para que se mantenha a paz familiar dentro do possível e que não comece a acontecer essas situações, porque vira uma bola de neve, né? E depois que o filho traz e relata uma situação, aquele genitor escuta, né? Ele escuta com a raiva e ele não consegue separar. E ele passa a agir em cima daquilo que a criança fala. E essa criança, às vezes, olha, só pra você ter ideia, ela chega da casa do pai e fala que o pai não deu comida e que o pai deixou dormir ela 4 da manhã e que o pai fez um monte de coisas. Aí, depois, faz o contrário. Né? Quando vai para casa do pai, fala que a mãe deixa ele não fazer lição. Fica no jogo, né? Então, né? E aí vira um ataque, vira a Guerra dos Roses, né? E esses pais passam a se degladiar e o filho começa a ser invisível. E assim, o que a gente precisa entender é que não é só o mal para o filho, mas é o mal para a vida dessas pessoas, porque o casamento terminou e a vida tem que seguir para frente. E por mais difícil que seja, né, os anos ajudam, de fato, a situação a arrefecer, mas as pessoas elas também precisam se cuidar e ter um autocuidado, porque uma separação é considerada uma das situações, do ponto de vista psicológico, mais traumática que um ser humano passa, né, na sua vida, né, considerada uma situação de extrema dificuldade do ponto de vista psicológico. Então, nesse momento, é importante as pessoas, às vezes, pedirem ajuda, né, procurarem bons profissionais, até um psicólogo, para que essas situações não virem uma bola de neve. E eu queria até entrar nesse ponto pode chamar de você, né, claro, doutora claro. Tamara? Com você também nesse quesito. A gente está falando aqui, obviamente, que a criança é o centro de toda a discussão, é a vítima maior dessa história, mas você tocou lá no iníciozinho do programa, num ponto interessante, você disse, às vezes o alienador ele não tem noção da gravidade que ele está causando ao filho. Nesse caso aí, quando a gente está nesse estágio da situação, é importante o tratamento psicológico na cabeça daquela criança e também para o alienador, né? Ele também está passando por problemas. Aí entra uma questão que, assim, a alienação parental é uma questão complexa, né? Como eu estava explicando para vocês. Ela tem vários níveis e os vários níveis representam coisas diferentes, né? Então, aí para cada nível ou para cada situação, precisa ser analisada individualmente para verificar qual é a melhor indicação de intervenção para aquela situação se resolver. Então, o que a gente tem? A gente tem, em níveis iniciais de alienação parental, por exemplo, a família pode se beneficiar de uma mediação, de uma terapia familiar, né? É claro que para as pessoas aceitarem isso, elas têm que estar num nível menor de litigância. Quanto maior a litigância entre um casal, maior é a disfunção familiar e maiores são as chances de você ter problemáticas psicológicas e parentais envolvidas. Mas em níveis mais baixos, a gente consegue se beneficiar
de resolução alternativa de conflito. E aí a gente tem vários instrumentos: mediação, terapia familiar, uma mera orientação de advogado, como ela estava falando, uma mera orientação de psicólogo, um toque é capaz, é suficiente quando esse grau é baixo. Em outros níveis, a gente começa a ter o quê? Uma necessidade de intervenção judicial. Por quê? Porque a alienação parental, num nível mais intenso, em que ela não recua mediante essas intervenções mais alternativas, ela precisa da lei para recuar, porque aquilo começa a se constituir numa forma de abuso emocional e de violência, e sim, é uma questão de justiça, é uma questão de direito, é uma questão de necessidade de uma ordem judicial. O que o juiz pode fazer? A mera entrada de um processo judicial, por exemplo, às vezes é suficiente para que essa pessoa tenha receio de ser identificada na prática de violência contra os filhos e ela recue, certo? Aí essa família vai passar por uma perícia psicológica onde vai ser identificado qual que é o problema dessa família, e o juiz pode, no decurso desse processo, ou depois do resultado da perícia, ou de acordo com outras provas processuais, dar uma advertência. Então, assim, as intervenções judiciais, a palavra de um juiz, né, essas medidas protetivas que existem na lei, o juiz pode determinar um monte, pode determinar obrigação de terapia de tratamento psiquiátrico, psicológico, tanto para a criança como para o genitor alienador. Então, assim, a gente tem uma gama de possibilidades ali interventivas que aí funcionariam com a ordem judicial. Tá certo? Então, assim, por exemplo, até um tratamento de revinculação, que é uma coisa muito interessante. Você tem níveis de prejuízo na relação da criança com o genitor alienado, que não adianta o juiz obrigar essa criança a ir. Ela rejeita... Ela simplesmente não quer, né? Ela rejeita ostensivamente, ela pode ter ódio. Não é que ela não quer, né? Ela, E aí, ela tá sendo na cabeça dela. manipulada a não Exatamente. ela querer, tem um né? vício de vontade, vamos dizer assim, né? Então aquela vontade ela expressa como se fosse autônoma, autêntica e genuína, mas nem ela mesma consegue entender o quanto ela foi manipulada para prejudicar aquele outro genitor. Por quê? Porque ela realmente acredita em todas aquelas coisas horríveis que foram faladas sobre aquele outro pai ou aquela mãe, tá certo? Então o que a gente precisa? Fazer uma terapia vincular para que, às vezes, a mera convivência, o restabelecimento de convivência, às vezes o juiz dá uma bronca e aquele genitor começa a liberar e falar: você tem que ir, senão vai acontecer alguma coisa, eu vou tomar multa, vamos. Aí a criança começa a ir, a mera convivência, a mera obrigação de convivência provoca uma mudança na forma como a criança percebe isso. Não, peraí. Ele é amoroso, desconfigura do dia para a noite. Então, assim, a alienação parental, ela tem, em grande maioria dos casos, essa característica dela se desmontar do dia para a noite ou se montar do dia para a noite de acordo com uma fala ou com uma retirada da fala. Quando o genitor permite e autoriza, a criança passa do dia para a noite, do ódio ao amor. Então, assim, veja, é um fenômeno muito peculiar, ele está muito ligado ao litígio, e por isso, quer dizer, quando esse genitor ele acha que ele pode se apossar da criança e o juiz chega falando: olha, se você continuar a agir, você vai ter reprimenda judicial, eu vou precisar proteger o seu filho de você. E aí é ele recuando que essa criança ela tem uma pausa naquela prática de violência psicológica cotidiana, que é a falação. São várias formas de envenenar contra aquele outro genitor. Isso recuando, a criança naturalmente volta à relação com aquele outro genitor, e os outros sintomas que essa criança pode estar produzindo em decorrência de tudo isso, eles também acabam amenizando, porque assim, a rejeição ela não é o único sintoma que a criança produz, né? O ódio, o afastamento afetivo, a gente tem, essa criança pode começar a apresentar problemas escolares, agressividade, raiva, assim, a gente tem uma gama que aí é uma coisa individual de como cada criança vai responder e vai reagir. Isso é muito particular, não dá pra gente universalizar. Agora a gente está falando aqui da esfera quando entra a justiça no meio de tudo isso. Queria ouvir a doutora Sandra e a doutora Silvia em relação a essa questão, quando a justiça entra de fato. Como é que está hoje no Brasil? A gente diz que a alienação parental é um crime ou não é considerado crime. Como é que isso é tratado na justiça? Não, alienação parental não é crime. Teve o projeto de lei original, ele tinha um artigo que criminalizava o ato da alienação parental, não só aquele que cometia, mas chegava a criminalizar também, por exemplo, o advogado que ajudava na alienação parental. E, assim, nesse caso, infelizmente, foi vetado. Eu acho que devia ser
ter uma penalidade, porque na lei nós não temos penalidade. Quando um juiz inverte uma guarda, não é como penalidade, ele inverte uma guarda como forma de salvar a criança e fazer cessar. Prevenir aquela criança de uma situação, né? Isso, tirar daquela situação Aham. tá horrível, então não é, tem gente que acha que a guarda ou uma advertência que é uma punição. Não, não é uma punição, é uma forma uma forma de fazer cessar aquela prática. Então eu acho que tinha que ter uma punição tanto para o genitor ou para qualquer familiar que está cometendo alienação, como para o profissional que participa. Porque, por exemplo, um advogado que recebe um cliente que está lá fervoroso no ódio, vai lá e ajuda ele a fazer o inferno na vida do filho, eu acho que ele tinha que ser penalizado. Um psicólogo que faz a mesma coisa, tem psicólogos que fazem também, eu acho que tinha que ser penalizado. Mas, para a gente hoje, não é crime. Então, na verdade, o veto em relação à questão da criminalização da lei teve a seguinte justificativa. Então, a lei ela não tem um caráter punitivo, isso que os profissionais precisam entender. Muita gente fala equivocadamente, a lei tem um caráter punitivo. Secundariamente, o objetivo da lei é, através dessas medidas protetivas, proteger a criança e não punir. O objetivo não é punir o pai e a mãe, é fazer recuar para proteger a cabecinha da criança e os direitos da criança. Por isso que o caráter punitivo de punir um pai ou uma mãe que faz, foi retirado da lei, porque entende-se que, por exemplo, prender uma mãe ou um pai que pratica alienação parental não é do interesse da criança, puni-lo criminalmente. O interesse da lei é apenas proteger. Então, o foco central da lei ficou nas medidas protetivas da criança. Não que, a partir de um conjunto probatório de um processo, você não possa comprovar, através de todo o dispositivo legal penal, que existe sim uma prática de violência ou algum tipo de falsa produção de prova ou falsa alegação, por exemplo. Então, assim, fora desse dispositivo da lei específica da alienação parental, a gente pode, a partir de um processo de alienação parental, ter material para entrar com algum processo de crime, sim. Então, a alienação parental pode acabar constituindo crime. Tem um crime que é denunciação caluniosa, mas é muito difícil de você provar num processo que a pessoa fez uma falsa acusação e que ela sabia que aquela acusação era falsa. Então, dificilmente vai acabar com isso na prática. Então, assim, eu entendo, eu até concordo, mas hoje, né, olhando hoje, quando foi vetado, eu até achava. Só que hoje o crime era muito pequeno, não ia levar à prisão, ia mais assustar, porque era um crime assim com uma penalidade muito pequena. As pessoas tinham que cometer umas 20 vezes para ser preso, né? Então eu acho que ia ter mais um caráter educativo do que a lei tem um pouco esse caráter didático. Acho que a gente pode entender assim. Sim. Quando ela enumera atos que podem ser considerados atos de alienação, e você tem condições de mostrar isso, o que você está fazendo aqui, isso é um ato de alienação, porque isso é uma situação que a gente consegue enxergar também, é uma simbiose do alienador com a criança. O alienador acha que a criança faz parte dele. Então, quando ele se refere à criança, muitas vezes ele se refere como nós fomos ofendidos pelo pai, e a ofensa nós somos traídos pelo pai, nós somos na relação conjugal. Então existe essa simbiose. Então, às vezes, ainda que conscientemente queira prejudicar, está fazendo, achando, é meu pedaço, eu estou fazendo isso com um pedaço meu. A criança, como se não fosse do outro. A criança é uma extensão. Quando você tem na lei, e nisso eu discordo um pouquinho com essa questão da questão do crime, porque eu acho que o direito criminal ela é a última ratio que a gente tem. Né? Não resolveu nada, a gente parte para o direito criminal porque não há mais o que ser feito. Porque, não há como um processo de família ser resolvido de alguma maneira. Eu compreendo a sua intenção com essa, e acho importante que as pessoas tenham medo de cometer. Que faz recuar. né? Mas o medo principalmente o profissional. Eu não penso no talvez pai. Sim. Eu penso no profissional. E aí no profissional a gente precisa pensar nos conselhos de classe, talvez, a OAB, no Tribunal de Ética, o CRP, na psicologia, quando a gente tem uma atuação de mal profissional, eu muitas vezes digo para o cliente, olha, este profissional está agindo de forma incorreta com relação ao que fez, se você quiser tomar providências no Conselho Regional, talvez seja uma opção. E aí a gente pode pensar nessa hipótese. Mas gosto sempre de reforçar a importância que a lei tem como um caráter didático. As pessoas precisam saber que se praticarem alienação, atos de alienação, quiserem fazer com que aquela criança não tenha mais pai ou mais mãe, elas estão agindo contra a lei. Isso é importante que fique claro, porque a gente está vendo um movimento, né? Gente, é importante também a gente falar que, assim, às vezes a alienação parental, ela surge com a ajuda de familiares. E ela causa um estrago tão importante e pode até causar um estrago maior. Então, às vezes, uma avó, por exemplo, que cuida do seu netinho, e aí
a filha dela venha se separar, vamos supor, do marido, porque traiu, né, teve uma traição amorosa, e ela toma as dores dessa filha e começa a praticar alienação parental. Então, essa mãe vai acabar respondendo por omissão e pela prática de alienação parental, e a avó, inclusive, pode responder como um alienador ou primário ou secundário perante a lei. Ela pode passar a estar envolvida no processo judicial e ser avaliada, por exemplo. Então, os familiares aí que estão em volta da família em litígio, eles têm um dever enorme em relação à proteção da criança, em separar as dores de cotovelo, que eles também têm uma importância afetiva para a criança, e a expressão que eles fazem, né, em relação ao outro genitor quando se separa, tem um efeito muito importante na cabeça da criança. Então, uma mera fala, ela é capaz de passar a fazer com que essa criança se sinta constrangida, sinta que ela não tem mais, não se sinta bem de expressar a afetividade perante aquele pai na presença dessa família. Isso vai gerando para a criança um ambiente constrangedor dentro da própria família que diz que ama tanto essa criança. Então, assim, essas expressões, o adulto ele não tem que falar mal do outro para a criança, nem brigar na frente da criança, né? Claro que diferenças existem, mas a forma como a gente trata o conflito é de extrema valia para a manutenção da saúde mental da criança e do adolescente. Exatamente. Olha, a gente vai para aquele intervalo, você sabe, passa rapidinho, não sai daí que o programa em discussão volta já já. É isso aí, eu falei para você que o intervalo era rapidinho, o programa em discussão está de volta hoje falando sobre alienação parental. Nesse bate-papo, eu estou recebendo aqui a psicóloga, a doutora Tamara Brockenhausen, estou recebendo também as advogadas do direito de família, a doutora Sandra Vilela e também a doutora Silvia Felipe. Eu quero retomar aquele assunto, a gente já discutiu aqui que no Brasil hoje a alienação parental não é considerada crime, né? Mas existe uma lei que trata sobre esse assunto e existe inclusive um grupo que está tentando revogar essa lei. Que pé está essa situação? Quem pode falar para mim? Doutora Tamara? Bom, acho que elas podem depois falar mais especificamente, porque a gente tem vários motivos para esse pedido ou de modificação da lei, alteração, ou de revogação. A gente tem mais de um projeto de lei nesse sentido tramitando, né? Mas vamos voltar um pouco antes para a gente entender da onde vem esse movimento, né? Então, assim, o que a gente tem no Brasil? No Brasil, a gente teve em 2008 a primeira lei de guarda compartilhada. Então, o tribunal ele passou a entender que esse homem, depois da separação, ele já não era mais aquele mesmo pai de antigamente, ele não era um homem provedor, distante do lar, distante afetivamente dos filhos, e que ele precisava passar a ter um reconhecimento maior depois da separação, tanto em termos de convivência, de divisão de responsabilidades, de participação das decisões na vida dos filhos, né? Então, baseado nas mudanças da vida moderna, no fato de que a mulher passou a trabalhar e o homem passou a entrar mais dentro do lar e da vida, está mais próximo da vida afetiva dos filhos e da vida educacional, escolar, fez-se a primeira lei da guarda compartilhada para que os juízes começassem a permitir com que esse pai deixasse de ser um mero visitador e passasse alguém a ter um equilíbrio maior em termos de poder parental em relação à mulher, e passasse também a ter uma convivência mais ampla. Então foi com esse intuito que em 2008 teve a lei da guarda compartilhada, para que o judiciário passasse a refletir nas suas decisões a família que de fato a gente tinha na vida brasileira, mas que o judiciário ainda estava parado lá atrás, né? Estava conservador, dando visitas quinzenais e guarda no lateral para a mãe. Isso gerava um desequilíbrio muito grande de poderes e um conflito, porque aquele pai falava, peraí, mas eu acordava o filho de madrugada para dar mamadeira enquanto a mamãe dormia, eu levava na escola e agora eu tenho o direito só de ver o filhote a cada 15 dias e não posso escolher nada e não fico sabendo de nenhuma informação? Bom, os homens se reuniram e fizeram essa lei da guarda compartilhada em 2008. Essa lei não foi bem recepcionada, o judiciário foi bastante conservador e continuou a aplicar os mesmos dispositivos de sempre. Então, em 2010, surgiu a lei da alienação parental, que dizia que, entendendo como grave o afastamento injustificado de um dos pais da vida dos filhos. Então, essa lei ela trouxe uma efetividade na aplicação daquelas situações onde se resiste a compreender a importância e a participação do outro na vida do filho depois do divórcio. E aí, depois, em 2014, a lei saiu em 2010, a lei de alienação parental.
De alienação 2010 É, é a confundi. nova de 2010, tá certo. Tá Foi isso certo. mesmo. E a E a lei lei- de guarda Aí 14. a segunda lei da guarda compartilhada, 2013. ela veio em 2014 e aí sim ela começou a ser aplicada. Só que antes dela ser aplicada, a gente começou com a própria lei da alienação parental já a irem aumentando a convivência do pai com o filho, do homem, começaram a dar um pouco de guarda compartilhada. Então a gente começou uma mudança aí, né? O que a gente teve como contra-reação a essa mudança na forma do tribunal determinar a guarda e convivência? As mulheres, por sua vez, passaram a contra-reagir, provocando aumento da alienação parental. Ela já existia, mas elas passaram a resistir a essa mudança. É difícil assimilar uma mudança dessa. Não, mas espera aí. Eu sou aquela que provinha o principal cuidado do lar, dos filhos, muito mais do que o homem. Como que agora eu vou permitir, né, depois do divórcio, ele ter um direito igual como o meu, né? Se ele nem sabe tanto do filho quanto eu sei. Então, o que começou a acontecer? Muitas dessas mulheres acabaram reagindo e provocando alienação parental como forma de manter o poder e a hegemonia em relação à prole. E aí, diante disso, a gente tem vários grupos, e aí, assim, aí tem a reclamação da lei, que a lei não atende ao interesse das mulheres, porque o Brasil é um país que tem feminicídio alto, e a lei acaba promovendo o empoderamento do homem. Aí tem várias discussões, existem várias queixas em relação à lei, não é um grupo só, tem vários grupos, mas existe um grupo seleto de mães que não conseguiram provar uma acusação de violência, aquilo se voltou contra elas, ou elas até perderam a guarda do filho. Isso é bastante diminuto para você saber. Então, o último estudo que houve no Brasil, 86% das mães têm a guarda no lateral. Isso até fomenta a prática de alienação parental, porque ela acha que ela é dona do filho. Então, assim, a gente tem sim uma contra-reação, mas a gente tem também pessoas insatisfeitas com o resultado dos processos judiciais, fazendo uma movimentação política que faz um barulho enorme, como se fosse uma população enorme insatisfeita, quando na verdade não é bem isso. Então a gente tem grupos de interesse, feminista, o movimento ele se torna complexo de várias frentes de interesse, que eu acho que a Sandra pode falar um pouco. Então, e aí na verdade, o que acontece? É um grupo pequeno, as pessoas que atuam na área, pelo menos na área jurídica, então esses dias até tivemos uma audiência pública no Senado com 3 ou 4 juízas, todas contrárias à revogação. Por quê? Porque essa lei, ela efetivamente, aquele caráter informativo e educativo, ele foi muito bem aceito. É uma lei que, a partir dessa lei, a partir de 2010, aquilo que a gente via antes, assim, um pai ou uma mãe, porque não dá para falar que essa lei é contra a mulher. Eu hoje, assim, eu acho que eu tenho uns 30% de mulheres que sofrem, elas são as vítimas de alienação parental. Eu tive 2 clientes mulheres que foram acusadas de abusar sexualmente dos filhos, a acusação era falsa. Então, assim, não dá para falar que é uma questão de gênero, né? Essa lei, ela visa proteger a criança contra o pai, contra a mãe. Eu tenho o caso, por exemplo, que são 2 irmãos, né? Que existe ali uma alienação parental que não permitem com que os doutora irmãos Sandra, convivam. na medida em que o judiciário cada vez mais der a guarda compartilhada e o aumento de convivência com o pai também, a prática de alienação parental por parte do homem, ela vai aumentar. Então a mulher ela vai cada vez mais se beneficiar da lei. O que acontece é que hoje a maior prática de alienação parental é por parte da mãe, porque ela Que tem a guarda. E eu acho que a gente Então, precisa deixar só claro uma situação com relação à lei de 2014 é um marco no país, não só judicial, mas é um marco social também, porque a lei da guarda compartilhada, ela estabelece guarda compartilhada como regra. Então, no nosso país, a regra, em tese, vou dizer, é a guarda compartilhada. E isso não é maléfico para as mulheres. Isso que precisa ficar muito claro. Ninguém está perdendo nada em dividir responsabilidades com os filhos. Num país em que a gente tem 5,5 milhões de crianças sem pai no registro, um pai que queira exercer parentalidade tem que ser facilitada essa possibilidade. As crianças precisam ter possibilidade de ter pai e mãe. Quando você estabelece como regra o compartilhamento, como regra a divisão de responsabilidade, porque compartilhar não é só dar pitaco. Compartilhar é levar na escola, é levar para fazer lição, é comprar fantasia no dia da fantasia, é ir na reunião, é levar a criança, pegar a criança à noite em qualquer festinha que foi, é ter responsabilidade ativa com relação àquela criança. E desonerar a mulher que até pouco tempo atrás, até hoje, em muitos casos, fazia sozinha. A gente ainda tem mais de 80% de guardas unilaterais maternas. Em São Paulo,
perto de nem 20, 19 e poucos por cento das guardas em regime de consenso são estabelecidas de maneira compartilhada. E assim, É uma aberração. Isso gera um ciclo vicioso, né? Porque assim, a mulher ela se diz sobrecarregada com o cuidado do filho. Por sua vez, ela não quer que o homem passe a compartilhar e decidir com ela, porque é desconfortável, né? Depois da separação, você tem que se haver com alguém que você está magoado, com quem você não entende, com quem muitas vezes você está sempre presumindo a má fé, as más intenções. Então, fazer esse exercício é muito difícil, né? Mas, no entanto, o que a mulher precisa entender é que quanto mais essa responsabilidade for dividida e for feito um exercício nesse sentido, mesmo que seja difícil, mais a mulher vai ter tempo para ela se cuidar, para ela poder trabalhar, para ela poder subir na carreira, para ela ocupar os lugares sociais, para que ela não fique sobrecarregada dos cuidados do filho e para que o filho não tenha esse pai de uma forma idealizada, quer dizer, aí vira o pai do passeio, né? Tudo com o pai é legal e para ela fica a parte da responsabilidade dura da educação. Então, dividir isso é muito importante também para o equilíbrio saudável dos papéis dentro da família, para a formação. Então, fica a mãe toda com a parte difícil, extremamente sobrecarregada, tem que trabalhar, tem que dar conta do filho. Quer dizer, essa mulher ela tem que, aos poucos, indo transferindo para esse homem essa responsabilidade. Então, assim, esse exercício é um exercício de fato que ele é muito difícil. Por isso que a gente fala aqui o tempo todo que às vezes precisa de ajuda profissional, mas ele, infelizmente, ele é necessário. Infelizmente, para que ele as é pessoas possam seguir necessário. as suas vidas, Para o né? bem das mulheres, para o bem do movimento Não só dos feminista, filhos. para o Não só bem dos da filhos. igualdade entre gêneros, para que a gente consiga pensar que quem optou por ter um filho, ou quem teve um filho por acidente ainda que seja, tem responsabilidade com relação àquela criança. E a responsabilidade não é pagar pensão, a responsabilidade é educar e criar a criança. O curioso é que, assim, ó, a primeira lei que nós temos notícia de igualdade parental é o direito da mulher. Porque nos direitos da mulher está dizendo que um país não pode, nenhum país signatário pode deixar com que a responsabilidade no cuidado da criança vai ser só da mulher, senão ela não vai ficar no mercado de trabalho em igualdade com o homem. Então, assim, essa mesma mulher que foi lá nos direitos da mulher, pediu a igualdade parental, hoje recusa, hoje tem medo, hoje não permite, não quer. Apesar que a gente tem uma grande maioria de mulheres que adorariam que os seus ex-companheiros viessem assumir essa responsabilidade dos filhos e eles não vão também. Existe isso. Agora, se eu tenho aí um número de pais que desejam compartilhar a guarda, que desejam participar ativamente, eu preciso trazer esse pai, eu preciso fazer com que isso seja aceito, né? Como é que é hoje com vocês? Aumentou muito a demanda nos últimos tempos em relação a esse tipo de situação da alienação parental, até diante dessa conjuntura que a gente tem, que sabe hoje que a mulher não só fica em casa tomando conta da casa, fazendo os afazeres domésticos, mas ela está também inserida no mercado de trabalho. Essa nova conjuntura também até explica, não sei se teve um aumento nos casos de alienação parental nos últimos anos no país. Não é que teve um aumento, eu acho que como apareceu a lei, deu nome àquilo, as pessoas falam, gente, isso que está acontecendo comigo tem nome, tem solução. Então, eu acho até que aumentou quando o homem passou a conviver, a ter esse papel modificado na família. Mas eu acredito bastante que quando nós demos nome para essa situação, aumentou os processos judiciais, não necessariamente aumentaram temos duas questões, né? A gente também precisa tomar cuidado que nem tudo é alienação parental. Da banalização. Porque assim, você acusar alguém da prática de alienação parental quando a pessoa não comete isso é muito desestabilizador do ponto de vista pessoal e familiar. Isso provoca toda uma tensão, isso pode até gerar até a recusa da criança a passar a querer ir com aquele genitor, porque a criança percebe essa tensão e uma acusação injustificada, né, de uma pessoa que está super esforçada, cuidando do filho e fazendo tudo do melhor para o filho, e às vezes a pessoa ela não consegue perceber que aquela situação ela não é de alienação parental. Então, assim, pai e mãe, tomem cuidado. Sim. Porque, assim, acusar alguém de alienação parental é uma coisa que tem que estar muito bem justificada, tem que ter se tentado de tudo antes, tem que ter buscado orientação, tem que ter buscado autocrítica, tem que ter buscado se rever, e aí sim, se chegou à conclusão que de fato é essa situação, aí você usa do dispositivo da lei. Mas caso contrário, precisa tomar cuidado. Por quê? Porque se a gente vai tudo para o litígio e aquela não é a situação, você está usando uma ferramenta errada para tratar o problema e não vai ter solução. Você vai agudizar o problema familiar e isso sim, agudizando o problema familiar, você pode levar ao início da rejeição da criança, aquele genitor. Tá certo? Então, por exemplo, uma criança que vê o pai brigando com a mãe em relação a uma coisa que a mãe não cometeu, sendo injusto, a criança pode se identificar com a mãe e sentir que ela está sendo injustiçada, e aí a criança passa a ficar se sentindo mal com aquele pai, ela quer proteger a mãe.
né, se é uma situação de injustiça. Então, isso também pode acontecer. E existem outras situações de rejeição da criança a um dos pais, a oscilação de comportamento na situação de litígio, que não necessariamente é alienação parental. E aí a gente precisa de outras formas de solução do problema, que não só essa litigiosa, tá certo? Houve uma banalização da utilização do termo, na minha opinião. As pessoas passaram tudo virou alienação parental. E isso precisa ficar claro, porque assim, a criança, ela é única. Muito embora ela esteja um momento na casa da mãe, um momento na casa do pai, ela precisa ter uma continuidade de vida e uma continuidade de ambientes. O que eu quero dizer com isso? Alguém que tem... Se eu vou fazer uma festinha na casa da mãe, eu posso ter a liberdade de convidar um amiguinho do prédio do pai. Eu posso ter a liberdade de convidar um primo que é do filho do irmão do pai. Isso precisa existir dentro da vida da criança, que a vida da criança é única. Quando ela tem essa divisão absurda de vidas, porque a gente tem clientes que não se falam, tem um filho em comum e que não se falam. É impossível Absurdo, né? criar um filho nessa situação. Isso dá margem para Isso é uma muito série comum, de não é? muito comum e dá margem para uma série de conflitos que são conflitos cotidianos, que às vezes na nossa casa, mesmo casados, se você for eventualmente, mas seu pai faz isso, viu? Olha só, mas às vezes uma coisa que faz parte de toda a família, todo mundo fala um pouquinho de um, fala um pouquinho de outro, tem um conflito natural. Isso não pode o tempo todo ser tratado. Olha, está alienando. Atos de alienação são atos graves. A gente se depara com mãe, a maioria das vezes são casos de mães, mas a gente se depara às vezes com pais que também praticam, troca a criança naquele dia, diz hoje é dia do seu pai vir visitar. Deixa a criança pronta, com mala pronta, esperando um pai que não vem, porque aquele dia não é um dia de Pra provar que a visitas. criança que o pai não gosta, Não gosta ou dela. Tá nem aí pra ela, Isso é né? gravíssimo. Olha só que é gravíssimo. Mente o dia da visita para a criança, tá vendo? Eu falei, seu pai não gosta de você. Tá vendo? Eu falei, a sua mãe faz esse tipo de coisa. Então, isto é alienar. E no dia da visita, o pai tem que pegar a criança às 5 da tarde na escola. A mãe matricula numa aula de circo, um super trapézio às 5h15 na hora da visita. É isso que eu ia falar. O contrário também é verdade. No dia da visita, inventa algum tipo de desculpa muito para legal. a criança A criança não estar fala, mas eu vou disponível, na né? casa do meu pai ficar lá vendo TV, eu tenho uma aula de circo super legal. Esses são atos que vai mostrando... Entrega presente. Às vezes a alienação parental ela é encoberta, né? Por exemplo, a mãe chama amiguinho antes de entregar a criança pro pai. Aí a criança não quer ir. Ou fala que vai tomar sorvete. Ou, fala assim, ou, por exemplo, pode começar a chorar, passear. por exemplo. Isso é outra coisa que tem que tomar cuidado. O pai e a mãe, ele não tem que chorar na frente da criança, nem ficar abraçando Nunca. e apertando a criança que não aguenta ficar longe dela 1 ou 2 dias. Isso a criança vai passar a responder grudando nesse adulto, ou chorando, ou ficando mal, vai produzir sintoma e vai passar a rejeitar o outro genitor, Sim. naturalmente. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Existe uma idade assim que é mais comum dos pais atuarem nessa questão da alienação parental? Existe alienação parental, por exemplo, com o adolescente? Sim. Ou é mais com a criança mesmo? Existe, só que assim, o que acontece é que a criança da tenridade, ela tem uma dependência maior da figura que cuida dela no cotidiano. Então, assim, precisa de muita pouca alienação parental para que a criança sinta aquela tensão e se alinhe do lado, por exemplo, geralmente da mãe, tá certo? Então, assim, a mera sentimento do clima e tal, a criança já tende a se alinhar do lado da mãe. Então, assim, a criancinha pequena, realmente, ela é uma esponja que ela absorve tudo do ambiente e ela tem uma dependência maior, geralmente, da figura... Né? Ela tem uma dependência maior da figura materna, então existe, sim, a chance da criança pequena... Mas o adolescente, eu acho que parece um pouquinho mais perverso, porque daí a mãe ou o pai coloca eles Tem essa assim... diferença. Então, coloca eles assim como se eles fossem amigo, né? Olha aqui, seu pai me traiu. Aí eu acho mais perverso, sabe? O que acontece é que, assim, o adolescente, ele já tem toda a parte cognitiva já bem desenvolvida para ele ter crítica em relação à situação. Só que mesmo assim ele é alienável, só que de um jeito diferente da criancinha pequena. A criancinha pequena você não precisa ser muito coerente, convincente, nem fazer grandes planos para que ela faça adesão à prática de alienação parental, tá certo? No adolescente a articulação tem que ser maior. Isso. No caso do adolescente, ele pode, para ter benefícios secundários, então se esse adulto passa a promover permissividade de regras, saídas, baladas, presentes, né, deixar ele fazer coisas que não poderia naquela idade, ele acaba... perversamente, daí a Sandra coloca, quer dizer, ele tem consciência do que ele está fazendo, mas ele quer ter um benefício, tá certo? Ele vai lá então, e assim, se alia. Isso é bastante grave, então assim, eu também, assim, a literatura no geral fala que a criança pequena ela é mais alienável, né? Mas um adolescente, o que adolescente quer? Ele quer liberdade, ele quer poder fazer tudo sem limite. Então, assim, o alienador, ele percebe isso e na adolescência, a prática de alienação parental, ela acaba sendo no sentido de permitir
No geral, tá? Porque tem várias formas de prática de alienação parental. Cada um tem uma manobra, né? Um modus operandi, vamos dizer assim. Mas é muito comum esse tipo de prática de alienação parental na adolescência e que, assim, os danos em relação... Então, quando você permite um adolescente a ter acesso a tudo, sem limite, e você desautoriza o outro do lugar da função parental, os efeitos, eles são muito danosos. Então, esse adolescente, ele pode passar a fazer condutas antissociais, ele pode passar a ser agressivo, ele pode passar a não respeitar a figura de autoridade. Então, aí tem outros tipos de prejuízo conforme as fases de desenvolvimento. Mas assim, enquanto advogada, assim, quando eu pego o casal com filhos adolescentes que estão se separando e começa a alienação, sempre tem aquela síntese de que o filho, ou ele fica do lado da mãe, sabe? Assim, do lado, como se ele passasse a ser o homenzinho da casa, sabe? Então, assim, a figura do homem da casa. A mulher coloca, ou o homem coloca como companheiro, amigo. Então, isso faz com que a criança, o adolescente, é lógico que ele vai proteger aquele que colocou ele num papel bom, especial, né? Especial, bom. Que não de filho, né? Perverso. Porque assim, aí, o que a gente está falando? Tem toda uma modificação da forma como os pais exercem a parentalidade para poder alienar, com o objetivo de poder alienar. Então, essa pessoa está se deslocando do papel habitual e saudável dela de um pai ou de uma mãe para poder alienar. Por isso que daí a gente começa a ter alguns prejuízos na capacidade parental. Então, quer dizer, uma mãe ou um pai que permite com que o filho faça uma série de coisas que ele não considera saudáveis ou adequadas para a idade, só para que ele ganhe cumplicidade do filho contra o outro genitor, é muito perverso. Ele não tem. Aí uma pessoa que faça uma coisa dessa e depois perde a guarda do filho, não é pela punição, ele perdeu a guarda porque ele não tem preservado a sua capacidade parental, ele não está fazendo bem para esse filho, entende? Então não é uma um problema punição. muito mais complexo, né? Exatamente. Não é só exclusivo a prática de alienação parental pontualmente falando. E aí, nesse caso da questão da alienação, entra um ponto importante com relação à questão da tentativa de revogação da lei, que uma das principais... um dos principais motivos de revogação seria nesse sentido da punição para aquele que falsamente alardeou a existência de um abuso sexual. Então, esse é um dos principais argumentos, né? Então, estão entregando para um pedófilo, entregando para um abusador, no fim de um processo judicial, a guarda, em detrimento daquela pobre mãe que falou que a criança tinha sido abusada. Esse é um das linhas mais fortes na tentativa de revogação. E que não tem nada a ver. É isso. Por que eu estou tentando dizer isso? Porque essa ideia de punição da lei não existe. O juiz não vai entregar para o outro genitor a guarda porque ele foi falsamente acusado de abuso sexual. Vai entregar para o outro genitor porque ele tem melhores condições de exercício de guarda. Analisando todo o conjunto. Uma pessoa que falsamente acusa alguém de abuso sexual tem problemas de fundo psicológico, às vezes psiquiátrico, que não tem a ela a capacidade de exercício de paternidade ou de maternidade, de maternagem, de cuidado. Esta pessoa não tem condições de exercício de guarda. Então, num contexto de processo, analisadas todas as questões envolvidas, a gente chega à conclusão que, não, você acusou falsamente, perde a guarda. Não existe isso. Não existe. Não existe automaticamente perda de... nossa, acusou? Vai pra cá. Doutora Silvia, você trouxe o exemplo aí do abuso sexual. É um das acusações mais comuns? É mais comum porque o que acontece? Quando a gente se depara com uma acusação de abuso sexual, via de regra, o juiz afasta da visita. Então, sabendo disso, querendo tirar a criança do pai ou querendo tirar a criança da mãe, o que eu vou? Vou no mais grave. Abusou sexualmente. Tem um indício mínimo. Por isso que até não faz muito sentido o argumento de que vai entregar para o abusador, porque quando a gente se depara com isso, a primeira coisa que o juiz faz é suspender convivência. Para todo mundo, até aquelas acusações bizarras que todo mundo olha e fala, gente, mas isso daqui é mentira. Eu vou pensar Entendeu? nisso com a criança em segurança. Então, eu tiro a criança do convívio do abusador e sabendo... exato, do possível abusador, do acusado de abuso, e vou ver o que aconteceu. Só que esse eu vou ver o que aconteceu, a gente está falando de 1 ano de processo, 2 anos de processo, em que essa pessoa já está afastada. Então, o alienador conseguiu. Por 1 ou 2 anos, tá longe. Sendo ou não consciente de que aquele abuso achou uma coisinha ali, começa a cutucar, começa a achar... Os casos clássicos, a Tamara pode falar melhor do que eu, quando a gente se depara com o abuso, o relato da criança é muito específico, né? Ela faz relatos, assim, de questões sensoriais, ela faz relatos de... ela não faz repetição de falas que são de adultos, porque a gente percebe, às vezes, em falsas acusações, que a criança repete algo que ela ouviu. Uma criança de 4 anos, ela não consegue descrever um ato, a não ser que de fato ela tenha tido contato com, né, enfim, então, com o que eu acho que é importante a gente separar é o seguinte,
Está sendo alegado, quer dizer, que a lei está sendo utilizada na defesa de pedófilos. E aí a gente, claro que uma pessoa que molestou de um filho, ele pode tentar, o advogado dele pode justificar que aquilo é mentira e que a mãe está querendo afastar usando a lei de alienação parental. O que a gente precisa ver? Realmente, claro que possivelmente agora todo pai, né, que abusou do seu filho vai tentar usar isso como defesa para encobrir a prática de um ato delituoso. Porém, o que a gente tem que ver, né? A gente tem que ver como que o perito e o juiz estão avaliando, né? Se eles caem nesse engodo ou não. Se existe algum erro, isso é isolado. A gente não pode dizer que, de regra geral, o perito e o juiz não estão preparados para lidar com esses casos. Então, assim, o que está sendo alardeado é que a lei de alienação parental ela tem sido amplamente utilizada e desvirtuada com o fito de proteger pedófilos. Vamos separar as coisas. Uma coisa é a tentativa que o advogado faz de defesa. Outra coisa é a forma distante, muito distante, de como o judiciário atua em cima desses casos. Então, na verdade, o que a gente tem, eu diria que é o contrário. A gente tem uma resistência e uma demora muito grande do judiciário em chancelar que, de fato, está acontecendo a prática de alienação parental. Para que o judiciário chancele, aquilo está tão gritante e já passou tanto tempo daquela prática que, assim, está mais do que óbvio e visível para que o juiz possa aplicar a lei. Então, os juízes, eles são conservadores, eles tendem a proteger a mãe porque sabem que, de forma geral, é a mulher que se ocupa primariamente do cuidado dos filhos. Então, o juiz ele vai ser sempre muito reticente em afastar um filho de uma mãe por conta disso. Essa é a realidade brasileira, a gente não pode negar. E sem contar também que, assim, ó, se ficou dúvida, o juiz simplesmente vai afastar o pai. Então, assim, aquele pai que foi acusado de abuso sexual na vara de família, no criminal ele pode ser inocentado. Na família, se o juiz ficou com dúvida, ele vai afastar. Então, a dúvida afasta, na dúvida ele não vai dar guarda para o outro. Aí torna um argumento extremamente frágil. Você dizer que você está protegendo pedófilos por uma lei em que o abuso é uma das possibilidades, a indicação de existência de abuso falso é uma das possibilidades de alienação. Quantas famílias a gente tem a prática de alienação parental que não tem nem suspeita de abuso sexual, nem está sendo discutida a questão da prática de pedofilia. Então, assim, essa lei, ela protege, no âmbito nacional, uma grande quantidade de crianças que, assim, é infinitamente superior aos processos em que se discute alienação parental versus pedofilia, tá certo? O nosso tempo está acabando, tem um minutinho só eu quero colocar só mais um assunto em questão, que é a alienação parental acaba sendo também um problema social, né? O impacto que aquele pai ou aquela mãe faz na cabeça daquela criança nos primeiros anos de vida pode tornar um adulto com sérios problemas. Só para a gente finalizar. Com certeza. Né? A ausência de um dos genitores na formação da criança, há estudos mais fora do Brasil, inclusive, do que aqui, com viés psicológico e psiquiátrico, que pode acarretar na criança a má formação que ela vai levar para o resto da vida. Então, em meninas, a gente vê que não tiveram convívio com ambos os genitores, especialmente com o pai, gravidez precoce, alcoolismo mais efetivo, e nos meninos, dificuldade de estar em regras, de seguir a autoridade, dificuldade de vinculação em outros momentos da vida. Então, sem dúvida nenhuma. Porque, isso termina numa tragédia familiar, né? O que a gente está falando? A gente está falando que a alienação parental é uma coisa muito grave mesmo. E que ela afeta todo o desenvolvimento no sentido amplo e genérico do psiquismo e vai afetar... O que é o psiquismo? É todo o recurso que a pessoa tem para lidar com relações amorosas, constituir as relações amorosas, para pensar, para trabalhar, a parte cognitiva, tudo é psíquico, né? O desenvolvimento do ser humano e a forma como ele se comporta nos diferentes ambientes é uma questão psíquica. Então, a formação, o problema decorrente da alienação parental, ele é tão profundamente arraigado no psiquismo que ele vai levar a uma desadaptação dessa pessoa na vida. Então, ela pode repetir os modelos familiares violentos, ela pode praticar alienação parental, ela pode casar com alguém que, de certa forma, agrida os filhos. Então, assim, a gente tem uma amplitude de problemas ali infinitos decorrentes da prática de alienação parental. Tá certo? Então, assim, por exemplo, pode afetar a forma básica dessa pessoa conseguir se relacionar com qualquer pessoa, com pessoas, relações da parentalidade com os filhos, social, amizade, com a forma como ela vai se casar, com quem ela vai se casar. Então, assim, a amplitude de danos da prática de alienação parental é enorme. E não precisa nem pegar em estudo. Então, imagina só, manipular o sentimento de uma criança. Então, uma criança que tá louca para ir abraçar um pai dizendo que ama aquele pai, tem que falar que odeia aquele pai. Então, você imagina você manipular o sentimento de uma criança, que isso daí não precisa nem ser psicólogo, nem para atacar
o vínculo primário de referência que constitui o psiquismo, que é o pai e a mãe. Que é o pai e a mãe. Então, quer dizer, o que acontece com uma criança quando é levada a apagar da sua memória ou a atacar e sentir ódio por alguém que, na verdade, é a referência primária para ela se constituir como modelo na vida? Não vai dar certo. Isso não vai dar certo, eu falo. Um pai e uma mãe que quer destruir a vida do filho, é só fazer alienação parental que ele está no caminho certo. Nossa, é triste isso, né? Ó, gente, quero agradecer demais a presença de vocês, doutora Sandra, doutora Tamara, doutora Silvia. Obrigado, viu, pela participação. O tempo passou rápido, né? Muito. O programa em discussão vai ficando por aqui, mas lembrando que você pode rever o nosso programa a qualquer momento no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Explicação. Vale a pena.